grandezas diretamente, inversamente ou não proporcionais. Primeiro, a gente tem que entender o que significa razão em matemática. Todas as vezes que nós comparamos um número com o outro, nós temos uma razão. Por exemplo, ano passado, 1 em cada 4 brasileiros não acreditava que a seleção brasileira se classificaria para a Copa do Mundo. 1 em cada 4 pode ser representado pela fração 1/4. Então, eu estou comparando o número 1 com o número 4 usando uma divisão. Então, isso é uma razão. Outro exemplo. 3 dos 32 alunos da turma ficaram de recuperação. Então, 3/32 é uma razão. Todas as vezes que nós tivermos uma igualdade entre razões, isso é chamado de proporção. Por exemplo, 2/5 e 10/25 formam uma proporção, porque apesar delas estarem escritas de maneira diferente, elas representam o mesmo número. Se você dividir 2 por 5, você vai encontrar 0,4. E se você dividir 10 por 25, você também encontrará 0,4. Então, existe uma propriedade, chamada propriedade fundamental das proporções, que é ela que nós utilizamos para resolver os problemas de regra de 3 simples, diretamente proporcional. O que essa propriedade diz? Que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. É a famosa multiplicação por x, né? Então, 5 vezes 10 são 50. E 2 vezes 25 também são 50. Então, toda vez que isso acontecer, quando você tem duas razões, formam uma igualdade, essa propriedade tem que valer. Para a gente saber se há ou não proporcionalidade, a gente tem que analisar. Primeiro, montar uma tabela com os dados oferecidos no problema. Nesse caso aqui são exemplos, as próprias tabelas já estão montadas de acordo com o problema fornecido. Então, aqui é só analisar. Para lavar o telhado de uma casa, 3 pessoas precisam de 6 horas. Então, tá aqui, ó, coluna de pessoas, coluna do tempo. 9 pessoas precisam de 2 horas. Então, a gente tem que analisar se essa tabela, ela representa uma proporcionalidade. E representando se ela é direta ou se ela é inversa. A análise, ela é feita da seguinte maneira. 3 foi para 9, aumentou, triplicou o número de pessoas. Mas o que aconteceu com o tempo? O tempo caiu pela terça parte. 6 foi para 2, dividiu por 3. Então, notem que o número de pessoas aumentando diminui a quantidade de tempo necessária para fazer o serviço. Tem mais pessoas trabalhando. Então, supondo que elas estão trabalhando no mesmo ritmo, vão terminar mais cedo, né? Com menos tempo esse trabalho. Então, isso aqui, esse problema descrito aqui no item A, ele é um problema que tem proporcionalidade. E ela é da forma inversa. Porque aumenta a quantidade de pessoas, diminui, ó. Aumenta, diminui. Na proporcionalidade inversa, a gente tem que multiplicar na linha. Quando a gente multiplicar na linha, a gente vai encontrar o mesmo valor, ó. 3 vezes 6, 18. 9 vezes 2, 18. Note que se a gente multiplicasse em cruz, não daria o mesmo valor, ó. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 9, 54. Não dá. Então, grandeza inversamente proporcional. Letra B. Um carro gasta 1 litro de combustível para percorrer 15 quilômetros. E gasta 4 litros de combustível para percorrer 60 quilômetros. Então, notem que as grandezas combustível e distância, elas estão separadas, cada número que corresponde a uma dessas grandezas está adequadamente colocado, não misturou quilômetro com litro, tá vendo? E aí você vai analisar. 1 foi para 4, aumentou. 15 foi para 60, também aumentou. O que sugere que essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, vamos verificar. Se elas forem realmente diretamente proporcionais, quando eu multiplicar cruzado, a propriedade fundamental das proporções tem que valer. 1 vezes 60 é 60. 4 vezes 15 também é 60. Então, realmente, eu tenho aqui grandezas diretamente proporcionais. Note que se você multiplicar na linha, não dá o mesmo valor, ó. 1 vezes 15, 15. 4 vezes 60 é 240.
Percebe a diferença? Agora, já o item C, ele diz que em um supermercado 1 litro de suco custa R$ 7. Mas se você comprar 5 litros, você vai gastar 30. Então, aumentou de 1 para 5 e de 7 para 30 também aumentou. Então, muito cuidado aqui, tá? Então, não é porque aumentou que você vai falar que a grandeza é direta. Não é, que na verdade essas duas grandezas aqui não têm proporcionalidade. Por quê? Porque se 1 litro de suco custa R$ 7, 5 litros de suco, desse mesmo suco, deveriam custar R$ 35. Porque cada litro custa 7. Note, quintuplicando, porque de 1 foi para 5, quintuplica. Quintuplicando a quantidade de suco, tem que quintuplicar o preço. E 5 vezes 7 é 35, e aqui está 30. Isso significa que essas grandezas aqui, elas não têm proporcionalidade, então não são proporcionais. Observe que se você multiplicar cruzado não dá certo, ó. 1 vezes 30, 30. 5 vezes 7, 35. E se você multiplicar na linha também não dá certo, ó. 1 vezes 7, 7. 5 vezes 30, 150. Essa é a maneira que você deve utilizar para verificar se há proporcionalidade ou não quando é pedido, tá? No caso, que é esse exercício aqui, vocês vão registrar no caderno e responder para eu corrigir, certo? Copia. Volta o vídeo, assiste novamente na dúvida, né? Ó, volta o slide e responda, tá? Agora vamos prosseguir. Depois você retoma e prossegue. Nós vamos aprender agora a usar a proporcionalidade para resolver os problemas de regra de 3 simples diretamente ou inversamente proporcional. Primeiro, ele dá o problema. Então, Fábio tirou 2,4 pontos em uma prova que valia 4 pontos. Qual seria a sua nota se a prova valesse 10 pontos? Então, o que é que você vai fazer? Primeiro, montar a tabela. Nota e o valor da prova. E aí, você vai analisar. Aumentou a nota. 4 foi para 10. Então, o que tem que acontecer? O valor da prova, aliás. O que tem que acontecer com a nota dele? Olha só, se ele tirou 2,4 pontos numa prova que valia 4, se a prova valesse 10, ele teria que tirar mais de 2,4 pontos. Então, aqui, aumentando o valor da prova, aumenta a nota dele. Então, nós temos aqui grandezas diretamente proporcionais. Se as grandezas são diretas, quando eu multiplicar cruzado, quer dizer, em forma de x, o valor tem que ser igual. Então, 4 vezes x, 4x, e 2,4 vezes 10 é 24. Agora, eu tenho que encontrar quem é esse valor desconhecido. Eu posso fazer isso pela tabuada. 4 vezes que número é 24? Ou aplicando a operação inversa, 24 dividido para 4. Em ambos os casos, eu vou encontrar 6. Então, se a prova valesse 10, ele teria tirado 6. Problema 2. Em uma escola pública com 800 crianças, a merenda para 45 dias. Quanto tempo durará a merenda se a escola receber mais 100 crianças? Cuidado ao montar essa tabela, tá? Você monta a tabela, 800 crianças, a merenda dá para 45 dias. Aí, cuidado, não vai colocar 100 aqui, ó. Tem 800 crianças nessa escola, chegaram mais 100 crianças. Então, agora você tem 900 crianças. Para quantos dias dá essa merenda? Então, notem que aumentando o número de crianças, diminui a quantidade de dias que a merenda vai ser suficiente. Ela não dá mais para 45 dias. Tem mais criança para comer. Então, aqui nós temos um exemplo de regra de 3 simples inversamente proporcional. Essas grandezas são inversas. E na grandeza inversa, a multiplicação é na linha. 900 vezes x, 900x, e 800 vezes 45 dá 36.000. Então, o que você tem que fazer? Na tabuada do 900, 900 vezes que número dá 36.000? Ou operação inversa. 36.000 dividido para 900, você vai encontrar 40 em ambos os casos. Então, se a escola receber mais 100 crianças, a merenda durará por 40 dias. Agora, turma, com vocês. Vocês vão copiar e responder os problemas de 1 até 8 para a professora corrigir.